Olá, bom dia a todos. O título do artigo que nós estamos apresentando é Distribuição temporal e diversidade de modos reprodutivos de anfíbios anuros no Parque Nacional das Emas e entorno, Estado de Goiás, Brasil. Esse artigo foi publicado em 2010. Os componentes do grupo são Brenda Medeiros, Franciele Bernardo, Júlia Marchiori e Mariana Matias. As comunidades de anfíbios anuros, principalmente de regiões tropicais, são influenciadas diretamente pelas condições ambientais. Essas condições desempenham um papel muito importante na estruturação e regulação dessas comunidades. De forma geral, é esperado que a atividade reprodutiva dos anuros em regiões tropicais sazonais seja concentrada durante a estação chuvosa do ano e influenciada principalmente pela temperatura e pela precipitação. Os anuros, eles são especialmente dependentes da água ou da umidade atmosférica para a reprodução, ou pelo menos em uma fase da sua vida, principalmente porque são vulneráveis à dessecação. A partilha temporal de recursos constitui um mecanismo importante de isolamento reprodutivo, já que essas espécies podem diferir em seus períodos reprodutivos anuais, diferir nos períodos diários de atividade, de vocalização e nos parâmetros acústicos dos cantos de anúncio deles. E além disso, principalmente na região neotropical, os anuros exigem uma grande diversidade de modos reprodutivos. A compreensão dessa diversidade é fundamental para o entendimento da organização das comunidades de anuros, assim como é importante a informação sobre distribuição temporal e espacial. A respeito da grande diversidade de espécies de anuros registrados no Brasil, dados sobre os padrões reprodutivos, uso dos hábitats e influência de parâmetros climáticos sobre as comunidades de anuros, foram até então coletados majoritariamente em ambientes florestais. Em contraposição, estudos em ambientes sazonais abertos são escassos. O Cerrado, onde está localizado o parque, constitui o segundo maior bioma do Brasil. Tem uma área de aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados, que representa cerca de 23% da área total do país. Atualmente, apenas 20% desse bioma permanecem inalterados, e somente 1,2% estão protegidos em unidades de conservação. Considerado como região de importância biológica extremamente alta, o Parque Nacional das Emas é uma área prioritária para a realização de estudos por se encontrar ameaçada pela expansão desordenada das atividades agropecuárias em seu entorno, e além disso, nenhum estudo sobre a reprodução dos anuros havia sido realizado até o momento no local. Os objetivos desse trabalho consistem em estabelecer a temporada de vocalização dos machos de anfíbios anuros em 12 corpos d'água localizados no interior do Parque Nacional das Emas e entorno, testar a correlação entre os preditores climáticos, temperatura, precipitação e umidade relativa, com a riqueza e a abundância de espécies de anuros adultos, de girinos e de machos em atividade de vocalização, e determinar a diversidade de modos reprodutivos das espécies de anuros. Bom, agora materiais e métodos. O estudo foi realizado no Parque Nacional de Emas e em áreas ao entorno, que são dominadas por agricultura e pastagem. Bom, no sudeste do estado de Goiás, o clima é tropical, quente e úmido e caracteriza-se por uma estação de seca de julho a agosto e uma estação chuvosa de outubro a abril. A temperatura média varia entre 22 a 20 graus Celsius e a precipitação é de 1.500 a 1.700 milímetros, concentradas ali entre outubro e março. Já na estação seca, a precipitação sempre é inferior a 60 milímetros. Esse parque está localizado na região central do bioma Cerrado, e lá pode ser encontrado savanas do tipo abertas densas, assim como campos úmidos, florestas ripárias e mesófilas. E no entorno, com exceção do limite nordeste, as áreas são usadas para agricultura e pecuária. A coleta de dados foi realizada em 12 corpos de águas independentes, com mais de 1 quilômetro de distância entre eles, 6 localizadas no interior e 6 localizadas ao entorno do parque. Os corpos de águas foram amostrados durante 16 meses, principalmente durante a estação chuvosa, e apenas 4 meses durante a estação seca. A metodologia utilizada foi de busca em sítios de reprodução, para dados quantitativos e qualitativos para adultos. Durante o percurso foi registrado machos em atividade de vocalização e indivíduos não vocalizantes. A amostragem foi realizada durante o turno de vocalização das espécies, iniciando-se geralmente às 7 horas e indo até no máximo 24 horas. A sequência de amostragem dos corpos de água foi alterada a cada um mês. Os exemplares que não foram possível identificar em campo foram coletados, anestesiados e mortos. Para a amostragem dos girinos, foi utilizada a metodologia de transecto. Os girinos foram coletados com redes de mão e a cada um mês o transecto foi aleatoriamente mudado ali, e colocado em uma região diferente. E amostragens complementares foram feitas fora desse transecto. Os indivíduos coletados foram anestesiados e mortos. O padrão reprodutivo foi baseado em machos em atividade de vocalização e girinos em estágios iniciais de desenvolvimento. O padrão de atividade selecionado foi de contínuo, segundo prolongado, terceiro intermediário e quarto explosivo. A influência sobre os descritores climáticos sobre a riqueza e a abundância das espécies foi verificada pelo teste de correlação de Spearman. Os dados relativos à precipitação pluviométrica foram obtidos juntos ao do sistema de hidrologia
e Meteorologia do Estado de Goiás, a Fazenda Jacuba e a Estação de Meteorologia do Parque Nacional das Emas. Os dados da temperatura e umidade relativa do ar foram coletados diretamente de campo. Para verificar a distribuição temporal dos adultos sigerinos, foram utilizados o índice de similaridade de Morris e Hom. Para a realização das análises, foram utilizados os dados de abundância mensal de cada espécie. Eu sou a Franciele e vou falar dos resultados. Foram registradas 25 espécies de anúrios na área de estudo distribuídas em 5 famílias. Essas 5 famílias são a Bufonidae, que tem uma espécie, a Ilidae, que possui 9 espécies, a Leptodactylidae, que é 8 espécies, a Leoperidae, que são 6 espécies, e a Microilidae. Aí tem as fotinhas de cada um representante dessas famílias. Nessa tabela 2, mostra melhor as 5 famílias e espécies de cada uma, onde foram analisadas a ocorrência de anúrios adultos e ugiínos, aos seus padrões reprodutivos das espécies registradas. Na barra de cima, mostra os 3 anos analisados, 2006, 2007 e 2008. PR é o padrão reprodutivo, MR é o modo reprodutivo, e os meses amostrados em ordem cronológica, abril, julho, outubro, novembro e dezembro de 2006, 2007 nos meses janeiro, fevereiro, abril, maio, julho, setembro, outubro e novembro, e para finalizar, o ano de 2008 nos meses de janeiro, fevereiro e março. Na barra cinza, indica a ocorrência dos adultos em atividade de vocalização, e as pretas na ocorrência de girinos. A de adultos presentes, mas não vocalizando, C, contínuo, E, explosivo, e I, intermediário, e P, de prolongado. Vocês vão entender isso melhor. Das 25 espécies que foram utilizadas nos corpos de águas estudados, apenas a Ipsiboas albopunctatus se reproduziu ao longo do ano e foi classificada como de reprodução contínua. Na seta verde, apresenta 11 espécies. Apresentaram atividade de vocalização durante 5 ou mais meses consecutivos, apresentando, então, um padrão reprodutivo prolongado. A maioria vocalizou, então, durante a estação chuvosa e quente, de outubro a março. Nas setas laranjas, apresentam 7 espécies com padrão reprodutivo intermediário, vocalizando entre poucas semanas até 4 meses, sendo que a Ipsiboa lundi, a espécie de reprodução intermediária, vocalizou esporadicamente durante a estação da cicla. Na seta azul, mostra 5 espécies que apresentaram padrão explosivo, vocalizando durante poucos dias. Nesse quadrado roxo, mostra uma espécie que foi registrada apenas uma vez, e seu padrão reprodutivo não pôde ser determinado. Na figura 2, a análise da variação temporal da abundância mensal das espécies de baixa em atividade de vocalização evidenciou 3 agrupamentos. O primeiro, que as espécies que ocorreram em alta abundância por um período mais prolongado nessa estação chuvosa, de outubro a janeiro, de fevereiro, que é essas primeiras espécies aqui que foram registradas no grupo 1. No 2, as espécies com ocorrência apenas em estação chuvosa, com grande abundância de novembro a janeiro. E a terceira é as espécies que apresentaram maior abundância em apenas um mês da estação chuvosa, que é em fevereiro de 2007. Aí mostra o índice de similaridade desses grupos que foram associados. E outras não foram associadas a nenhum dos agrupamentos. Nessa figura 3, mostra com base na abundância mensal dos girinos, a similaridade, das espécies que foram apresentadas 2 agrupamentos. As espécies que apresentaram maior abundância ao longo de toda a estação chuvosa, de outubro a março, e o segundo grupo de espécies que apresentaram registros de abundância apenas para 2 meses da estação chuvosa, que é de fevereiro de 2007 e março de 2008. E o restante não foram associados a nenhum dos agrupamentos das espécies. O maior número de machos em atividade de vocalização foi de 20 espécies, que foi registrado em dezembro de 2006 e fevereiro de 2007. Trouxe a tabelinha novamente, aí mostra nesses quadrados vermelhos na vertical, de dezembro e fevereiro os maiores números das 20 espécies, e o menor número foram de 2 espécies que estão representadas de verde, de maio e junho de 2007, como podemos ver. Foram encontrados 6 modos reprodutivos das espécies analisadas, foram classificadas de acordo com Haddad e Prado. Nas imagens que eu coloquei aí, é o modelo reprodutivo 11, representando o da espuma, e o modelo 4, que é esse corpinho de água como se fosse uma panela.
A maioria das espécies de anurus registradas no estudo é generalista e apresenta boa adaptação a ambientes antrópicos, considerando a área estudada. E, embora grande parte das espécies tenha se restringido à estação chuvosa, foi observado que houve uma segregação de grupos de espécies dentro da estação. Nesse artigo, como já citado, eles observam que na área de estudo, 45,8% apresentaram um padrão reprodutivo prolongado, 29,17% o padrão intermediário, 20,8% o explosivo e apenas 4,2% foram reprodutores contínuos, sendo que isso é aparentemente comum em áreas sazonais na região neotropical. Mas sobre a temporada reprodutiva das espécies nas mesmas regiões, os estudos em geral não evidenciaram um padrão único. O período de atividade e a abundância dos machos em atividade de vocalização na área estudada foram relacionados com a temperatura do ar e a precipitação, apesar de alguns autores não considerarem os fatores abióticos isolados como influência. Grande parte das espécies apresentou a atividade de vocalização restrita à estação chuvosa, e, segundo autores, esse é o padrão esperado em áreas sazonais, no qual a maioria das espécies é encontrada vocalizando durante os períodos mais quentes e chuvosos dos anos. A riqueza das espécies de girino também foi relacionado com os fatores abióticos, como a temperatura da água e a precipitação acumulada uma semana antes e no mês das coletas, apesar de nenhum preditor climático ter relação com a abundância de espécies. Nesse caso, há estudos que também conseguiram relacionar os fatores como a influência para a abundância dos girinos. Nesse estudo do artigo, algumas adaptações esperadas em relação aos fatores climáticos que afetam o início e a duração do período reprodutivo dos anuros puderam ser verificadas, como a atividade reprodutiva da maioria das espécies ser restrita ao período mais quente e úmido, e um grande número de espécies que apresentam desovas em ninhos de espuma ou em tocas subterrâneas. E a grande proporção de espécies que desovam em ninhos de espuma, registradas no estudo, parece estar relacionada às características físicas e às condições climáticas da área amostrada. No entanto, as relações filogenéticas não podem ser descartadas. Como dito anteriormente, as espécies amostradas apresentaram pequena variação de números de modos reprodutivos, sendo 6, e houve predomínio de espécies com o modo reprodutivo 1. Assim, eles acreditam que isso pode estar também relacionado com a sazonalidade da região e a homogeneidade do habitat, devido à ausência de pequenos riachos e habitats rochosos, por exemplo, que, quando presentes em estudos em outras regiões, resultaram em um maior número de modos reprodutivos. Por fim, pode-se concluir que as espécies registradas apresentam predominância de modos reprodutivos generalizados e o padrão reprodutivo esperado das regiões tropicais sazonais, realizadas em outros estudos, mas foi considerada a necessidade de atenção em estudos posteriores para observar também outros fatores, como a predação, a competição ou atributos morfológicos e comportamentais, entre outros observados por outros autores, para melhor compreensão da influência dos fatores externos na coexistência de espécies em um mesmo ambiente. Nesse slide, trouxemos a imagem de algumas espécies que foram encontradas nesse estudo. E obrigada pela atenção.